Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que Allan Kardec viria com a missão de codificar a doutrina espírita. Está no capítulo 22, que é o capítulo sobre Bezerra de Menezes, e que ele precisaria de uma pleia de colaboradores para que o projeto fosse desenvolvido da melhor maneira possível, o projeto da codificação. E esses colaboradores seriam Jean Batista Rustem, que iria fazer o trabalho da fé, Leon Denis, o trabalho da filosofia, Gabriel Delany, o trabalho da ciência, e Camilo Flammarion, que iria descortinar as riquezas da pluralidade dos mundos habitados. E o personagem que nós vamos falar é sobre o primeiro citado, depois do Allan Kardec, que é o Jean Batista Rustem. Logo, segundo a revelação do nosso Chico, organizaria o trabalho da fé, ou melhor, ligado à religião, ligado ao Evangelho. Estava direto, podemos dizer assim, pautado naquela mensagem de um Espírito de verdade, quando ele dizia, ou do Cristo, anunciando o Espírito da verdade, eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos explicará todas as coisas e que falará em meu nome, e tudo será devidamente explicado. E por que Allan Kardec precisava dessa pleia de colaboradores? Porque o trabalho era por demais exaustivo para o codificador. Um exemplo o nosso Allan Kardec precisou ter um secretário, porque o volume de cartas que tinha era uma coisa imensa, eram realmente muitas as cartas, e essas cartas faziam o tempo do Allan Kardec ser todo tomado. Naquela época nós não tínhamos essa facilidade da fotocópia, Então, os chamados copiadores de carta, uma carta vinha para ela ser guardada, ela ficava, mas para você mandar a carta para alguém, uma resposta, você tinha de copiar uma carta, escrever uma carta, essa aí. A outra tinha de ser copiada nos mesmos moldes para ser guardada nos arquivos. Então, o trabalho era muito grande. E, evidentemente, era tanta gente que procurava o codificador que, realmente, o trabalho ficou pesado. Daí dizer da necessidade de ter secretário. Aliás, Kardec sempre teve alguns secretários. Um saía, vinha outro, etc., porque ele precisava para essa tarefa. Fora que as reuniões aconteciam na Sociedade Espírita de Paris, lá não era um centro espírita aberto que qualquer um poderia entrar. Lá a pessoa era uma sociedade, ela tinha de estar ali, ser sócia, ela tinha de ser escrita. E se ela convidasse alguém, tinha de fazer esse convite por escrito. E as reuniões aconteciam toda terça e sexta-feira. Casa cheia, muita gente procurava. E só que Allan Kardec, ele achava que ele não podia dizer não para o estrangeiro. E vinha muitos nobres, pessoas dos países mais variados, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, e ele recebia a todos e não negava a ninguém. Agora, é lógico que ele podia, vem na reunião de terça, vem na reunião de sexta, quando a pessoa ia embora, estava em trânsito. Então, o que ele teve de criar? Um mobiliário bom, para isso ele ganhou uma doação de uma admiradora da doutrina, que fez uma doação, e ele usou esse investimento naquilo que seria da caixa do espiritismo, evidentemente tudo com as devidas orientação, para fazer um mobiliário mais adequado para receber tantas pessoas importantes do mundo inteiro. Fora que a situação ficou tão emergente, que ele, e aí está o mérito de Amélie Boudet, da sua querida Gabi, de aceitar e morar na própria Sociedade Espírita de Paris. O trabalho era tão intenso que eles foram morar ali mesmo, para poder otimizar tempo e recurso. Então, por isso que diz lá a revelação de Humberto de Campos, Kardec precisaria dessa pleia de colaboradores.
Então, para você ter uma ideia, o Rustem, o Jean Batista Rustem, que veio fazer o trabalho da fé, ou ligado à religião, ele aborda os 3.800 versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, fiquemos com essa informação de 3.800 versículos. Para poder cumprir a profecia de Jesus, tudo será explicado devidamente. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de João, Espírito Protetor, ou Jean, Espírito Protetor, ou João Evangelista, que ele diz, está lá no Evangelho, todas as parábolas de Jesus, e são 49 parábolas, todas serão devidamente explicadas por nós, pelos Espíritos. Todas serão devidamente explicadas. E se você olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra de Kardec, que trata direto do assunto Evangelho, da mensagem de Jesus, dos 3.800 versículos, ele só analisa 800. E só a parte moral. E não analisa nunca, muito longe, são poucas as parábolas analisadas pelo codificador. Evidentemente que não há nenhum demérito à obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei com o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o primeiro livro que eu li, e eu posso dizer que foi antes e depois, é uma outra vida. Eu não sei medir e não posso aquilatar o valor dessa obra na minha vida. Ninguém está dizendo que ela não tem o seu valor. Mas Kardec quis fazer uma demonstração, porque as bases estão no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos nós temos a filosofia espírita, no Livro dos Médiuns a parte prática. E Kardec uniu os dois. E aquilo que Jesus disse, tudo será devidamente explicado, aquilo que não podeis compreender agora, que nós podemos resumir nos 7 princípios básicos da doutrina espírita, que é Deus como causa primária de todas as coisas e a suprema inteligência, que é a lei moral do Cristo, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí resume-se toda a lei, os profetas, diz o mestre. A terceira verdade, que é a imortalidade da alma. A quarta verdade, que é a comunicação mediúnica, ou melhor, esses espíritos que foram criados por Deus, causa primária, que devem ser regidos pela lei do amor, esses espíritos que são espíritos, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, logo são imortais, nós vivemos pela comunicação. E se aqui a gente gosta de viver juntos, e é interessante que no paraíso, no simbolismo do paraíso, Adão e Eva ficam juntos e não num convento ou num mosteiro, o que mostra que a nossa vida é uma vida de relação, uma vida de comunicação. O quarto item, que é a comunicação dos espíritos, evidentemente é uma coisa natural, não é porque a pessoa desencarnou que não vai querer se comunicar. Como uma mãe poderá ser feliz do lado de lá sem estar perto do seu filho? Ou vice-versa, não é isso? Então a comunicação é fundamental. Mais do que a comunicação, os espíritos também evoluem. E evoluem de que forma? Sexto item, pela reencarnação. E como que eles reencarnam? Em mundos os mais variados, dependendo do nível. Em mundo primitivo, em mundo de prova e expiação, em mundo de regeneração, em mundo superior. Então aí estão os 7 princípios básicos da doutrina, que se encontra alicerçado, esses princípios, né, como fosse uma coluna no Evangelho no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Deus, a moral do Cristo, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Kardec apanha dessas chaves que nós podemos dizer que são os segredos da espiritualidade, que são os chamados mistérios,
como lembra Paulo no capítulo 11 da carta aos Romanos, os chamados mistérios que as pessoas não sabiam e não entendiam. Isso tudo veio à baila na pesquisa das mesas gerantes e depois das diversos tipos de psicografia, diversos médios que Allan Kardec utilizou, cerca de 10. Todo esse material veio à baila. E aí, quando ele veio à baila, o que acontece então? Kardec, ele apanha desse material e escreve a obra abençoada que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Mostrar para todos que os princípios básicos da doutrina poderiam explicar o Evangelho. Só que João Evangelista, como eu acabei de citar no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: todas as parábolas serão explicadas. Mas Kardec só utilizou de 800 versículos. Primeiro, por uma inspiração. O Evangelho segundo o Espiritismo foi inspirado pelo Espírito da Verdade. Segundo, que um outro viria para escrever, que era Rosten, que organizaria o trabalho da fé. E terceiro, pela própria falta de tempo, porque era necessário que Kardec fosse para outras frentes. Se ele cuidasse só desse tema, todo o seu assunto seria consumido nele. E como ficaria o livro maravilhoso, O Céu e o Inferno? Como ficaria a Gênesis? E aquela gama enorme de artigos que ele deixou sobre a mesa, porque ele desencarnou trabalhando. Ele desencarnou trabalhando, entregando a revista de abril de 1869 para o caixeiro da editora. Como ficaria aquela outra gama de artigos que foram publicados em obras póstumas e também em muitas edições da Revista Espírita, anos afora, que a Revista Espírita não acabou. Então isso tem que ser levado em consideração. Olha só, eram tantos companheiros que procuravam Allan Kardec para que ele desse explicação da doutrina, que ele resolveu escrever um livro chamado O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é um livro de diálogo, tipo do método socrático, tipo grego, da filosofia, de perguntas e respostas, né? E ele é talvez inspirado por um dos grandes companheiros espirituais da codificação, que é o próprio Sócrates. E o que é o Espiritismo é um livro que Allan Kardec doava. Para quem? Para aqueles visitantes importantes que iam lá na sociedade. As pessoas diziam: mas o que é isso, senhor? O senhor pode nos explicar? E o tempo dele estava ficando curto. E ele sempre tinha de falar a mesma coisa. Então ele dava aquele livrinho, que é uma síntese. Então já estava planejado a vida de colaboradores. Tudo está planejado. Não existe absolutamente nada. Tirem da cabeça. Em tudo há o planejamento. Vou falar algo e que talvez seja a coisa mais importante que eu vou dizer aqui. O mesmo cuidado que se tem no planejamento do Cristo, que já estava tudo narrado no Antigo Testamento, sobre o que aconteceria com ele, séculos e séculos antes. Esse mesmo cuidado é feito no nosso planejamento. Não há privilégio. O Pai é um Pai de amor. Definição de João Evangelista na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16, Deus é amor. E se Ele é amor e de Jesus, Ele é bom, me chamais bom, eu não sou bom, bom sou o Pai. Se o Pai é bom, Ele não pode fazer distinção entre os filhos. E de tudo que Ele quer melhor para Jesus, é de tudo que Ele queria também de melhor para um Judas Iscariotes. Tudo que Ele quer de melhor para qualquer um de nós e para qualquer animal. A vida de um vegetal é tão cuidadosamente planejada como a vida nossa. São filhos dele na obra da criação, no grande concerto harmonioso da criação. O cuidado é tanto que chega-se a dizer, Pitágoras, o universo é um número, é de uma matematicidade tremenda. E vai Jesus dizer: não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Há um cuidado com tudo, no grande concerto da criação. E evidentemente que com a codificação deveria acontecer automaticamente esta mesma direção.
E se não tivesse a obra de Agostinho, não se explicaria a mensagem de João no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo será explicado, todas as parábolas. E na obra de Allan Kardec ela não é explicada. Elas não são explicadas, me perdoe. Então, é assim que no dia 15 de outubro de 1805, precisamente um ano e alguns dias depois de Allan Kardec, nasce na cidadezinha de Blegue, no sul de Bordeaux, Jean Baptiste Rustem. E ele nasce no dia 15 de outubro. Kardec um ano antes, não é isso? No dia 3 de outubro de 1804. Logo, todos os dois são de outubro. Um de 4, outro de 15. Estão sobre a mesma regência astral. E vocês poderiam dizer assim, mas você está falando de horóscopo? Isso, a mesma regência astral. Libra, equilíbrio, balança. O livro Consolador de Emmanuel pergunta 140. Como o homem não foi feito para o sábado, porque ele é superior ao sábado, assim também as assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Nós não podemos ficar escravo da astrologia. Como diz assim, a culpa é dos astros. Eu tenho que ser suficientemente forte para superar as dificuldades que aparecem na minha vida. Porque é aí que está a expiação, aí que está a prova. Mas então, diante da mesma regência, nasce Jean Baptiste Rustem. Nasceu de uma família pobre e ali ele foi estudar no liceu. E ele se dedicava no estudo do liceu. E se dedicava a tal ponto que quando ele passava a Ordem dos Advogados de Bordeaux, uma das mais importantes da França, que tem tradição desde a época dos romanos, quando ele passava por ali, ele olhava admirado. Um dia quero fazer parte desta grandeza, desta ordem. E continuou estudando. Mas quando ele terminou ali o estudo no liceu, acabaram os recursos do seu pai. Seu pai era negociante, mas por algum motivo, não sabemos se foi de doença ou o que houve com a família, eu sei que os recursos acabaram. Mas ele resolveu escolher a melhor faculdade. Como ele havia se dedicado ao liceu, ele escolheu Toulouse, a cerca de uns 200 quilômetros de Bordeaux, mais para o sul, porque era a melhor faculdade que se tinha naquela época ali na região. Mas como pagar a faculdade? Resolveu então ser professor para poder estudar. Então foi dar aula de matemática, foi dar aula de línguas, foi dar aula de história, para poder conseguir recursos e se manter na faculdade. E nós conseguimos todas as notas e os diplomas de Jean Baptiste Rustem. Os 2, 3 primeiros diz que ele passou. Depois começa já adaptado a ficar fora da família, e depois do cansaço em que o esgotou do trabalho de se manter, ele começa a ter as notas distinguidas, super distinguidas, super respeitadas, e se forma de maneira brilhante. Vai então fazer o seu estágio em Paris. E vai conhecer a cidade de Paris por ele mesmo. Primeiro trabalhando para se manter. Aonde que na escrivania, ou melhor, nos cartórios, ele ia aprender a redigir a lei. Porque no cartório ele tinha de escrever as muitas escrituras, testamentos, ordem dos muitos advogados. Então tinha de aprender a escrita da advocacia. E no tribunal, ele ia ouvir os príncipes da palavra, os melhores advogados. Então ele teve um curso completo. Em 1829 terminou esse curso completo.
de escrita e de fala. Ele agora, como advogado formado na área do direito comercial, ele volta para Bordeaux. E lá em Bordeaux vai cumprir o seu desejo, entrar para a ordem dos advogados, que ele tanto admirava. Vai ter uma carreira brilhante, e se dedicava e não admitia perder a uma causa por qualquer negligência. Estudava e virava à noite para encontrar pela criatividade aquela solução que no outro dia, no tribunal, ia surpreender os juízes, ia surpreender os seus colegas para trazer a solução melhor para o caso. E assim, de respeito em respeito, e criando uma grande fortuna, em 1848, é escolhido pelos seus colegas para ser bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Bastonário é o presidente da Ordem dos Advogados. Trabalho que ele exerceu com imensa dedicação e carinho, passando a ser respeitado e mestre dos seus colegas, e se dedicando cada vez mais ao estudo e a construir uma biblioteca rica de direito. No ano de 60, a estafa chegou, talvez acompanhada de outras doenças que não conseguimos registrar, mas o cansaço e a doença o abateu. Recluso em casa e completamente fechado mais em si mesmo, aproveitou aquele momento para ler. E naquela época fervia em Bordeaux a ideia espírita. Veja que o Livro dos Espíritos saiu em 1857. Em março de 61 saiu a edição completa do Livro dos Espíritos, porque a primeira edição só tinha 501 perguntas. É na última edição, a de março de 1860, que é a que nós temos, que é completa com 1019 questões. Ele estudou e se interessou e se juntou com outro advogado, um amigo, André Pesani, um grande intelectual. Aliás, um parêntese, toda vez que Allan Kardec tinha dúvidas nas traduções, nos textos evangélicos em tradução, ele consultava o advogado André Pesani, que pertencia também à Ordem dos Advogados, mas da cidade de Lyon, onde Kardec nasceu. E tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma nota de Allan Kardec do André Pesani, citando o André Pesani, que solucionava o problema daquela passagem em que Jesus diz do ódio e do amor, né? Aquele que não odiar pai e mãe e não me amar acima, não serve para ser meu discípulo. E o André Pesani explica, através das várias línguas, que a palavra no original quer dizer amar menos. E Allan Kardec ainda cita mais uma vez esse André Pesani, porque ele escreve um clássico do Espiritismo. Ele é citado também no Evangelho segundo o Espiritismo, em outra passagem, porque ele escreveu uma obra maravilhosa. Aliás, até hoje a melhor obra que existe sobre esse assunto. A pluralidade das existências, falando da reencarnação. É uma obra completa, podemos dizer assim, fazendo um passeio por todas as religiões que o mundo conhecia até então e pelas diferentes correntes religiosas. Nós tivemos a oportunidade de resgatar essa obra do francês, mandar traduzir e hoje ela é publicada. A pluralidade das existências pela editora Lawrence. Por favor, é uma obra monumental. E ele então, Rustem, por ele ser advogado, o André Pesani, seu colega, ele se une e vai estudar muitas coisas da doutrina, porque André Pesani começou antes. E ele escreve para Allan Kardec, dizendo, já li o Livro dos Espíritos, já li o Livro dos Médiuns. Ele vai escrever em março de 61. Depois de passar um ano de estudos, ele escreve para o codificador. Eu acho muito interessante isso, né? Ele só vai fazer perguntas ao codificador depois de um ano de estudo. E a gente quer sair fazendo perguntas sem ler Rustem, sem ler Ubaldi, sem ler André Luiz. Perguntar o que, cara pálida? Você não sabe nem o que perguntar. Presta atenção.
Quando eu soube pela primeira vez da obra de Rustem, que eu assisti uma palestra do Divaldo e cheguei para o meu amigo Dr. Aloysio Randolfo Paiva e perguntei como entender aquilo que o Divaldo fala, que a pedra se moveu e Cristo vive. Como entender isso? Ele ressuscitou e o meu amigo disse para mim, esse senhor Dr. Aloysio Randolfo Paiva, leia a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Eu disse, mas aonde que eu encontro essa obra? Lá no centro, lá no Bezerra de Menezes, está à venda. Leia a obra. E quando eu estava passando pelas pistas largas do aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, eu perguntei para esse meu amigo, mas mais ou menos o que essa obra fala? Ele, Jorge, deixa de ser preguiçoso, vai ler, depois a gente fala. Eu vou resumir 1.800 páginas para você, leia primeiro, depois vai ser melhor. E eu estou até hoje para fazer pergunta para ele. Então, Rustem fez isso, um curso intenso de espiritismo. E aí ele escreveu para o codificador, mas escreveu porque, antes de tudo, tinha uma missão e precisava do conhecimento prático, porque ele só estava com conhecimento teórico. Aí Kardec vai dizer para ele, em carta, em resposta, mais ou menos em abril de 1861, aí em Bordeaux, ao primeiro que se declarou espírita publicamente, o seu Émile Sabot. Procura ele na rua Barenes, número 13. E lá você poderá frequentar as reuniões. Rustem vai para lá, por orientação de Kardec, vai frequentar ali as reuniões e ali ele vai passar a ser o evocador, ou melhor, o coordenador das reuniões mediúnicas espirituais. E ele vai ficar grato, e vai continuar frequentando ali, vai frequentar outras reuniões, e na casa dele, reunião diária, para orar para os espíritos sofredores. Reunião diária para cuidar do processo obsessivo de tantos sofredores. Todo dia, 19 horas, ele se reunia na casa dele com o médium, para orar, para vibrar, para estudar, e para cuidar de espíritos sofredores. Foi algo intenso. E aí chega um dia abençoado. 14 de outubro de 1861. Allan Kardec, desde setembro, tinha recebido um convite para ir à cidade de Bordeaux, para inaugurar a Sociedade Espírita de Bordeaux, precisamente aonde? Na rua Barenes, número 13, lá onde ele pediu para Rustem frequentar. Ali vai se transformar na Sociedade Espírita de Bordeaux. E Allan Kardec vai lá. E na inauguração da sociedade, muitos discursaram. E ali Rustem estava presente. E levantou um médico, o Dr. Bochet Vitray, que tinha escrito livros sobre a grande riqueza da região ali, que era Seravinho. Ele era médico, respeitado, e ele então levanta para fazer um discurso e diz que ele deve a condição dele de espírita a um amigo ali, tão amigo que ele cita, senhor Rustem. Não precisou nem citar para Allan Kardec Jean Baptiste Rustem, porque já eram conhecidos por carta, já eram conhecidos pela presença, já era conhecido pelo aquilo que fazia lá no movimento, porque o senhor Émile Sabot, que presidia a sociedade, tudo ali que acontecia, o relatório, e está escrito na Revista Espírita de Kardec, todo esse relatório era enviado para Paris, para a observação de Allan Kardec. Então algo foi muito bem formado. Pelo amor de Deus, estudem. Aonde que nesse contexto que eu estou falando para vocês não há princípio, meio e fim? E um curso muito bem formado. E quando a carta chega, Rustem diz para Allan Kardec, faça uso que ele aprover. Eu me honro de ser verdadeiramente espírita e publicamente. Ora, um ex-bastonário, um ex-presidente da Ordem dos Advogados, se assumindo assim, e dando o endereço dele. A carta termina com o endereço. Rua Saint-Siméon, número 17, em Bordeaux. Um dos lugares mais nobres da cidade. E Kardec publica a carta. E publica o endereço de Rustem. E faz o seguinte comentário. O senhor Rustem fez do espiritismo um curso. O senhor Rustem leva o espiritismo a sério.
Devemos felicitar o senhor Rustem, porque ele não ficou na superfície como faz alguns. Ele recebe as comunicações, não como médium, mas dos médios, que ditam as comunicações, ele as estuda e tira pela análise bom proveito. Devemos felicitar o senhor Rustem. Isso, então, acontece no ano de 1861. Rustem conhece ele pessoalmente em outubro de 61, na inauguração da sociedade. Cumprimenta o codificador. O codificador parte, chega em Paris e faz um relatório interessantíssimo de todo o seu caminho lá em Bordeaux, de toda a sua visita, e dizendo o quanto ele ficou admirado com tudo aquilo que ele viu. Explica todos os discursos que aconteceram, o famoso banquete para 300 pessoas, mesmo sendo numa segunda-feira. Kardec fica admirado com o que viu, com o que a imprensa disse. E aí, o que é mais interessante é que Rustem, lá em Bordeaux, fica tomado de alegria e chega à certeza do que viu, do que compreendeu, do que estudou. Agora é como se ele estivesse dizendo uma nova vida, e já não mais eu admito ter aquele outro tipo de vida para as coisas materiais. Agora descobri algo como se uma cortina fosse aberta e um mundo novo surgiu na minha frente. Aí ele sai de lá e vai para a sua fazenda, a 45 quilômetros da sua casa de Bordeaux, na localidade de Arbis, aonde ele produzia, e produzia muito bem, com lucro, vinho branco, vinho tinto e trigo. Ele vai para a sua fazenda e lá, refletindo no espiritismo, refletindo em como ele podia ajudar e vendo que ele tinha uma riqueza imensa, ele resolve, no finalzinho de novembro, no primeiro dia de dezembro de 1861, a fazer o seu testamento. E deixa dinheiro, muito dinheiro, uma fortuna, para os empregados que trabalhavam na sua casa e na sua fazenda. Deixa recursos para os seus sobrinhos, já que ele não tinha filho, ele era casado com a dona Elizabeth Rustem, que era sua companheira nas obras de caridade. Se debruçou muito mais em caridade a partir dali, passando a falar uma frase interessantíssima: é aquele que dá quem deve agradecer. Mais que isso, deixou dinheiro para os surdos e mudos, para os pobres da cidade de Bordeaux, para vários hospitais, mas para a Igreja Católica, em que ele pede o padre para ter responsabilidade na doação dos pobres, principalmente na compra dos materiais que os pobres precisariam para aprender uma profissão e ter um recurso definitivo. Mas ele deixa o mesmo valor para a igreja evangélica, mas ele deixa o mesmo valor para a sinagoga. Tudo cerca de 10 mil francos para cada um. A casa dele, de 4 andares, uma verdadeira mansão no local nobre, custou 20 mil francos. Quando o Allan Kardec desencarnou e a Madame Émile Collion deu as obras do codificador para a Sociedade Espírita de Paris, a obra de Kardec foi avaliada em 20 mil francos. Rustem dava 10 mil francos para muitas instituições, para as igrejas evangélicas, judaicas e católicas, mas para Allan Kardec, para a Sociedade Espírita de Paris, ele deixou 30 mil francos, muito mais do que o valor da sua mansão. E ele escreve lá, num testamento que ele carimbou e botou cera verde, porque eu tenho o texto comigo, que nós adquirimos em Bordeaux, nas nossas pesquisas, e mais de 30 mil documentos originais da época de Allan Kardec. Todos os documentos primários.
E ali naquele documento, ele deixa 30 mil francos e escreve: Senhor Allan Kardec, para o senhor fazer o uso que o senhor quiser deste dinheiro para essa doutrina abençoada. E que a sua obra possa ser publicada no estrangeiro, nas línguas que o senhor achar por bem que deva publicar. Essa foi a doação que ele fez. Mas ele diz assim: porém, se a minha esposa, eu desencarnar antes da minha esposa, ela será a herdeira de tudo. Aí não ficaria nada para nenhum daqueles, ficaria para a mulher dele. Mas ele coloca no testamento: como eu sei que ela é minha companheira nas obras da caridade, eu tenho a certeza absoluta que ela fará o melhor uso possível desses recursos. Uma confiança plena na mulher é assim que deve ser, porque se ele também construiu um patrimônio, deve-se muito também à colaboração da mulher, que dava para ele amor, carinho, compreensão, afeto. Como separar isso de uma relação? Se não se separa isso na vida, não se pode separar também nas condições financeiras. Mas a sua esposa desencarnou antes dele, no dia 25 de novembro de 1878. E com a desencarnação da esposa, ele foi muito inteligente. Ele, já sabendo a perseguição que os tribunais de justiça faziam, aqueles que eram espíritas, que naquela época eram considerados loucos, ele chama o senhor Thierry, notaire, ou melhor, tabelião do cartório de Bordeaux, coloca sua cadeira vermelha de frente da janela, 10 horas da manhã, manda abrir a janela para entrar o sol, chama 6 testemunhas e diz: tudo aquilo que eu dei no primeiro testamento eu mantenho, tudo, e digo mais, não só mantenho, mas quero acrescentar mais e mais e mais caridade, até para os vizinhos. E como se a saudade batesse, né, rapidamente as fibras da alma, nós estamos em novembro de 78, logo no início de janeiro de 1979 ele parte. A ordem dos advogados estava em peso no velório de Rustem. E tudo foi confirmado. E tudo que ele deixou em testamento passou para a Sociedade Espírita de Paris. A situação era tão grave naquela época que nem o que Madame Allan Kardec deixou foi para a sociedade. Ela morreu lúcida, com 83 anos, lúcida. Ela se dedicou em administrar a riqueza de Allan Kardec, o dinheiro de Allan Kardec. Não saía, não gastava para poder conservar mais e mais, para poder beneficiar a doutrina com livros baratos. Porque o seu sonho era que todos pudessem ler a obra do seu marido. E ela, depois de ter 32 imóveis alugados e de ter a mansão na Vila a seguir, ela deixa tudo para a Sociedade Espírita de Paris, para beneficiar a todos com livros baratos. Mas uma parenta, com os sobrinhos, vão à justiça e diz: ela é uma velha louca, ela não saía de casa, ela só falava de espiritismo, ela seguia um louco sobre o espiritismo. E como que ela pode deixar tudo para coisas de espiritismo e não deixar para a família? E a luta foi de 17 anos na justiça. E no final, o juiz bateu o martelo: é velha louca. Por isso que Rustem fez essa precaução toda, para que o dinheiro chegasse. Mas aquele que substituiu Allan Kardec, Pierre Gattame Lemarie, entra em contato com Bezerra de Menezes no Brasil, doa também a autorização para que a obra de Kardec fosse publicada pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós temos, como vocês poderão ver, este mês na página do Reformador, as obras do codificador vendendo a R$3. Você pode dizer ainda que está caro. Por isso que tanto centro distribui, e de graça, como vocês apanharam hoje,
e pegaram muitas obras de graça. Cada um pegava 3, 4. Porque isso aprendemos com a Madame Kardec, aprendemos com Rustem, que devemos ficar atentos, orar e vigiar para não sermos destruídos pelos inimigos das trevas, que querem impedir que esta bênção da codificação e daqueles que vieram auxiliar a Allan Kardec não cresça. E depois que ele fez a doação ao codificador, olhem na Revista Espírita, Allan Kardec respondeu no mês seguinte, em janeiro de 1862, agradecendo aquele homem que fez aquela doação maravilhosa de 30 mil francos. Agradecia aquele homem que de 30 anos de trabalho recolheu recursos para ajudar a doutrina. E o agradece pessoalmente e diz que a caridade pede para não divulgar o seu nome. Ainda era humilde. Divulgue que eu sou espírita, mas na parte do dinheiro, silêncio. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. E no mesmo mês de dezembro, que ele faz a doação em testamento para Allan Kardec, ele vai em casa de Madame Émilie Collion para ver um quadro que um pintor mediúnico, a própria filha dela, Jeanne Collion, havia pintado mediunicamente, falando sobre os mundos habitados. Ele foi lá ver o quadro, não conhecia a senhora Émilie Collion. E depois dele admirar o quadro, ele sai. E na hora que ele estava indo embora, ele viu que a mão de Madame mostrava algo que movimentava, como se fosse uma tendência a receber uma comunicação. Ele aquece, fica mais um pouco, e a comunicação veio assinada. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos, dizendo que a eles cabia administrar a obra, os 4 evangelhos, que se chamava 4 evangelhos porque ia analisar Mateus, Marcos, Lucas e João, e que se chamava revelação da revelação, não com relação a Allan Kardec, louco que não estuda, não leu a obra e fala, sem saber. É a revelação da revelação segundo a do Cristo, é a revelação daquela do Cristo, é isso que é o espiritismo cristão. Por isso que a obra chama Espiritismo Cristão. E o que é? Não é essa obra em si, mas o que é o Espiritismo Cristão? A revelação daquilo que Cristo revelou. Algo simples assim. Está na introdução, amigos. Não estou dizendo que está nas 1.800 páginas, está na introdução. E ainda não tiveram a coragem de pedir desculpas por aquilo que inventam, ou talvez por tristeza, ainda não tiveram coragem, como uma lesma, de ler a introdução. E ele então conhece a dona Émilie Collion, volta lá e começa a captar a obra. Rustem não escreveu nada, tudo foi ditado pela dona Émilie Collion. Ele organizou, botou tudo em ordem e usou o seu recurso. Tudo que ele trabalhou para investir na publicação da obra. Mandou botar na melhor gráfica, mandou colocar na melhor distribuidora de livros, tanto em Paris quanto em Bordeaux. E por que não se dedicar o máximo do que você tem pela doutrina? Kardec fez assim. E culpam o Rustem, dizendo a obra dele só saiu porque ele usou o dinheiro dele, mas o Kardec fez a mesma coisa com o Livro dos Espíritos. Não queriam publicar o Livro dos Espíritos, vou usar o meu recurso. E foi assim que ele fez com a Revista Espírita. Por que pode para com um, não pode para com outro? Você é espírita ou é um mentiroso? Se é mentiroso, não é espírita. Não tem lógica. Depois de 5 anos de trabalho, Rustem coordena tudo e em 1866 lança a obra. Manda os 2 primeiros volumes, que não francês, são em 3 volumes, os 2 primeiros no dia 5 de abril para Allan Kardec. E o último volume no dia 5 de maio para Allan Kardec. Allan Kardec esperou chegar tudo. E depois de ler tudo, em junho seguido, não deixava para depois o que tinha de fazer. Vai na página da Revista Espírita de junho de 1866 e faz um comentário da obra de Rustem. Saúda a chegada da obra.
Diz que ela já era esperada e fala mais. Essa é uma obra que nada está em contradição com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médios e com o Evangelho segundo o Espiritismo. E aquele que é espírita sério, palavra do codificador, aquele que é espírita sério, dela tirará bom proveito. Allan Kardec parte para o plano espiritual. Em 1869 começam pela primeira vez, cientificamente, as pesquisas de materialização. Uma comissão é feita em Londres, encabeçando essa comunicação está Sir William Crookes, futuro prêmio Nobel de Química, aquele que descobriu a matéria radiante. Sir William Crookes vai estar com a Katia Kings, o espírito materializado por 3 anos, vai conversar e ver as diferenças dela para a médium Florence Cook, vai fazer um laboratório na sua casa e vai terminar assim a sua pesquisa de 3 anos. Não digo que é possível, digo que é verdade. O espírito está aí materializado, com batimento cardíaco, está aí com diferenças de pele da médium, está aí com muitas fotos, ele tirou 45 e etc, etc. Leia o livro Fatos Espíritos, eu também não vou resumir para vocês. E depois de tudo muito bem examinado, a obra de Rustem vive aí mundo afora. Foi inicialmente publicada na França, a primeira tradução foi na Espanha, depois a tradução na Inglaterra. Aliás, o tradutor da Inglaterra, com o prefácio de Anne Blackwell, a mesma que traduziu o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno e o Livro dos Médios em Londres, e a obra, depois que saiu na Inglaterra, saiu na Alemanha, a obra saiu na Polônia e saiu aqui no Brasil. Mas o que é mais importante é que aqui no Brasil, o primeiro grande espírita do Brasil, Luiz Olímpio Teres de Menezes, na Salvador Mãe, na Bahia Mãe, é ele que vai fundar a primeira instituição espírita do Brasil, Grupo Familiar de Espiritismo. Luiz Olímpio Teres de Menezes, enviado do Anjo Ismael. Ele vai fundar o primeiro jornal espírita do Brasil, Ecos de Além Túmulo. Então, aquele que ficou com a responsabilidade de fazer o espiritismo surgir em nossas terras, é ele que, em maio de 1870, vai escrever um artigo de muitas e muitas páginas, anunciando a obra de Rustem, a obra que estava em suas mãos, que ele recebeu de Bordeaux. Então a obra de Rustem entra no Brasil, atravessando o Atlântico, através de nada mais, nada menos daquele que foi o responsável por estabelecer o espiritismo em nossas terras, como grupo espírita, como imprensa espírita. Ela vai para a corte, e na corte, em 1873, vai se fundar a primeira instituição na corte no Rio de Janeiro, centro do grande império. E a primeira instituição fundada em 1873 é o Grupo Espírita Confúcio, e lá no Grupo Espírita Confúcio já se estudava a obra de Rustem. É lá que vai ter as primeiras edições de Allan Kardec em português. E é na própria edição de Allan Kardec que tem notas de rodapé do médico Fortúnio, que é o doutor Carlos Travassos, amigo de Bezerra de Menezes, e que quando escreveu a sua tese sobre queimadura, ele dedica a Bezerra de Menezes. É lá, como tradutor, é ele que vai dar o Livro dos Espíritos para Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes vai conhecer o Livro dos Espíritos pela tradução dele. É Carlos Travassos e Elias da Silva que vão colocar na Revista Espírita Elias da Silva e na obra de Kardec, nota de rodapé, citando Rustem. Então, já na primeira instituição da corte,
Também está lá o estudo do Rustem. Funda-se a Federação Espírita Brasileira. E a federação, fundada em 1884, começa estudando também Kardec e Rustem. Mas o presidente dela era o Marechal Raimundo Everton Quadros, e por consequência ainda da Guerra do Paraguai, precisou exercer comando militar no sul de Mato Grosso. Então Bezerra de Menezes assume em 1889 pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira. Pela primeira vez. No dia 23 de março de 1888. E o que ele irá fazer? No dia 24, estabelecer o estudo metódico, coordenado por ele, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Aí vai para a imprensa espírita, vai começar a escrever desde 1877 na imprensa, mais precisamente desde o dia 23 de outubro de 1877 na imprensa, todo domingo na imprensa leiga, no jornal mais lido da América Latina, o jornal O País, por 7 anos. E depois ele vai para a Gazeta de Notícia, e depois ele vai para o Jornal do Brasil, e depois ele vai para a Gazeta da Tarde. Foram 11 anos escrevendo toda semana na imprensa e defendendo a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Mas a federação estava sem rumo quando ele deixou a presidência da federação. No ano de 1895 não havia estabelecimento de ordem, e o doutor Bezerra foi chamado. Os diretores da federação foram chamar Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes disse: não, eu não quero voltar à direção da FEB. E ele dá um motivo. O motivo somos nós, os espíritas. Os espíritas só querem brigar. Os espíritas não querem estudar o Evangelho. Eu só entendo o Evangelho como o Espiritismo como o Evangelho cristão. E os espíritas não querem assumir no concerto dos seus estudos a prática e a vivência do Evangelho. Não querem. Pediram para ele, insistiram, falaram, disseram que todos iam com ele, queriam dar apoio a ele. Aí ele fechou. Não, é quinta-feira é dia do meu trabalho no Grupo Ismael. Vou perguntar ao meu mentor, no caso o mentor dele era Santo Agostinho. Vou perguntar ao meu mentor se eu devo assumir ou não a Federação Espírita Brasileira. E ele chega lá, ele conta para os amigos da sua reunião mediúnica. Do Grupo Ismael, que ainda tem até hoje, reunião às quintas-feiras. E ele diz: querem-me de volta na Federação Espírita Brasileira. Mas os espíritas não querem estudar, os espíritas não querem saber do Evangelho, da forma como nós fazemos aqui. E todos disserem: aceita, Bezerra, aceita, todos nós iremos contigo. E aí se manifesta Santo Agostinho, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, e Santo Agostinho, seu mentor, diz: Bezerra, você tem todo o direito de não aceitar, Bezerra. Como se dissesse, o livre-arbítrio é sagrado. Mas saiba, você reencarnou para isso. Essa é a sua missão. Aí ele diz: então eu aceito. E todos disseram junto, inclusive o Espírito Santo Agostinho, através do médium, pela psicofonia: então vamos todos juntos. E Bezerra vai. E o dia que ele assume a Federação Espírita Brasileira pela segunda vez, 3 de agosto de 1895, seu primeiro estabelecimento, coloca no Estatuto da Federação o estudo dos 4 Evangelhos de Rustem. Agora está lá no Estatuto, todas as 2 vezes colocada por Bezerra de Menezes, o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo da obra de Rustem. Mas as pessoas precisavam ler Rustem, e a obra ainda não havia sido publicada em português aqui. Então ele pede para ser feita uma tradução do seu amigo, o Marechal Raimundo Everton Quadros, primeiro presidente da Federação. E ele manda publicar, a partir de 1897, nas páginas do Reformador, a obra Os 4 Evangelhos de Rustem. Chega o primeiro dia de abril de 1900. Bezerra na presidente da FEB. Mais uma vez uma reunião de companheiros para mantê-lo na presidência. E veio o problema cerebral.
Dr. Bezerra vivia agora só do consultório. Uma família longa, de 15 filhos. E dos 15 filhos, só 8 estavam encarnados. 9, ele acompanhou a desencarnação. Mas agora ele tinha 8 filhos para cuidar. Alguns menores. E o problema cerebral fez com que ele ficasse na cama 4 meses. Os amigos iam lá visitar, os espíritas companheiros, levavam recursos, colocavam debaixo do travesseiro, davam para a Dodoca, insistiam para ela aceitar. A Dodoca, a sua segunda esposa. E no dia 11 de abril, ele desencarnou. A imprensa divulgou para todos os lados a desencarnação de Bezerra de Menezes. E no outro dia, no dia 12 de abril, uma quinta-feira santa, às 14 horas, santa porque estava na Semana Santa, às 14 horas, o corpo dessa sepultura no cemitério do Caju, ou no cemitério de São Francisco Xavier. Parecia que o Rio de Janeiro todo estava ali. O cortejo que vinha desde a rua 24 de março era imenso. Ah, os pobres, ele o médico dos pobres. A Câmara dos Vereadores, dos deputados, todas fecharam, tantos e tantos companheiros foram lá. Médicos conhecidos, médicos da Academia Nacional de Medicina. Homens da política mais variada foram no velório de Bezerra. Era o saudoso pai dos pobres, que a população queria se despedir. Às 14 horas o corpo baixou à sepultura, mas era uma quinta-feira. Quinta-feira, dia da reunião do Grupo Ismael. E às 19 horas começa a reunião. Ainda não tinham arrumado as cadeiras devidamente. A cadeira do velho Bezerra estava lá. Ele que estudava a obra de Rustem lá toda semana. Ali que ele cuidava da parte científica e da parte da doutrinação dos espíritos. Porque antes quem cuidava do Evangelho, antes de desencarnar, era o Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio que ensina Evangelho à luz do Espiritismo a Bezerra de Menezes. Todos os dois, no livro Brasil, no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivona do Amaral Pereira, são diretores do Espiritismo no Brasil, dados por Ismael. Então nós estamos diante dos 2 estudiosos de Rustem, do mesmo grupo, diretores do Espiritismo no Brasil, instituídos por Ismael, como está no livro Memórias do Suicida, publicado pela Federação. Falar mais o quê? Mas às 19 horas os companheiros se reúnem. Somos espíritas, mas bate uma saudade. Quando olhar aquela cadeira, algo transmitia de saudade. Quando o médium levanta, o médium Frederico, e com os olhos marejados d'água, estende as mãos para os céus e diz que Bezerra foi recebido pela Virgem Maria e que descia numa caravana de luz, com muitas crianças, muitos anjinhos trazendo Bezerra de Menezes naquela caravana imensa, que ele era o mesmo, para todos um sorriso, para todos um olhar amigo, para todos um carinho. E ele desce, chega ali na reunião. Ali estava presente o anjo Ismael, Santo Agostinho, os apóstolos, a Madalena, mais afastado o Bittencourt Sampaio e o cardeal Romualdo cuidando dos espíritos sofredores. Ele passa por Santo Agostinho, se curva, beija a mão dele, passa por Ismael, recebe um beijo na fronte de Ismael, e o médium fala pela psicofonia: Bezerra, eu quero ser o último nessa caravana, toma o aparelho, Bezerra, e fala. Ele: mas como? Como eu irei falar antes do estudo do Evangelho? Que se leia o Evangelho. E o velho Bezerra vai aguardar a oportunidade para falar.
estudar o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, 17 de João, e ele levanta: paz seja convosco. Só a mãe de Jesus poderia me tratar assim, em festa no plano espiritual, como se eu discípulo do seu filho fosse. Acabei de deixar o meu corpo no mundo, verdadeiras fezes. Mas quem sou eu? Tudo que eu fiz de certo no mundo, devo a Maria. Tudo o que eu fiz de errado é o velho Bezerra que ainda precisa resgatar. Mas hei de pedir a Jesus para continuar estudando aqui o Evangelho com vocês. Que Evangelho? Arroba de Rustém. E Jesus há de permitir. Jesus há de permitir que continuemos estudando o Evangelho. Antônio de Saião, ele que dirigiu os trabalhos, sei da sua responsabilidade, disciplina, Saião. Quando terminar o Evangelho, volta para a primeira página. Eu voltarei a ficar aqui a estudar com vocês o Evangelho. Agora um recado para os meus familiares. Sei que eles sofrem, que não tem nada, não estão sem possibilidade de residência e de recursos. Mas eu disse para eles confiarem no Evangelho, disse para eles não se preocuparem comigo. Eu disse que estava lá no Evangelho: olhai as aves nos céus, olhai os lírios no campo, se não falta nada para as aves, se não falta nada para os lírios, não irá faltar para os filhos de Maria, são filhos de Maria, e não poderá faltar nada para eles, porque a graça do Senhor, a bondade do Senhor é soberanamente infinita. Isso está dito na comunicação no dia 12, no dia que o corpo baixou à sepultura. 4 dias depois, no dia 16, a imprensa, o jornal O País, o jornal mais lido das Américas, através do seu redator-chefe Quintino Bocaiúva, escreve: convoco aos interessados para realizar uma comissão primeira para cuidar da família de Bezerra de Menezes. A primeira reunião foi na Federação Espírita Brasileira. 80 pessoas estavam presentes. Ali mesmo recolheram o dinheiro. Ali mesmo havia inclusive a presença do padre Escobar, que batizou todos os filhos de Bezerra de Menezes e que casou ele 2 vezes. E ali recolheram o dinheiro e começam os primeiros recursos para a família. Criam as listas, são 70 listas que correm a cidade de ponta a ponta. Não faltou nada para a família. Olhar as aves no céu, olhar os livros no campo. Se não faltar nada para as aves e os livros, não faltará para Maria, para os filhos de Maria. E até uma casa na rua Alzira Valdetara, no bairro de Sampaio, até uma casa a família ganhou de Bezerra, em nome do carinho da cidade do Rio de Janeiro para a família Bezerra de Menezes. E é esse o companheiro que introduziu de forma definitiva a obra de Rustém no nosso meio, estatutariamente, e pela primeira vez mandou publicar. É esse Bezerra de Menezes abençoado que termina a sua comunicação falando para o próprio médium que estava recebendo ele. O próprio médium que estava dando passagem para ele pela psicofonia e que estava desdobrado assistindo tudo o que ele falava. Frederico, por que você falta às reuniões, Frederico? Não faça isso, Frederico. Aqui se estuda o Evangelho, Frederico. E aqui você serve no campo do bem, Frederico. Não faça isso. E se você soubesse quantos amigos que você recolhe, não só do lado daqui, mas do lado de lá, mas do lado daqui, são tão gratos ao seu trabalho mediúnico. Ah, Frederico, você não deve faltar às reuniões. Digo mais, Frederico, tu és médium, tu és doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. E para o fim, para mostrar a sua imensa fé no progresso daquele espírito, daquele estudo que iria ser continuado,
do estudo do Evangelho que seria mantido. Ele pede para os seus companheiros reunidos, numa só voz, acompanharem com ele a sua oração abençoada, que ele queria agradecer por aqueles momentos, pela recepção que ele teve de Maria, a Mãe Santíssima. E ele começa assim, orando com seus companheiros: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendemos na nossa escada de ascensão evolutiva. Paz e fraternidade, e me incluo nas orações de vocês, tá? Fique com Deus.